aprender e refletir sobre algo legal. Então, assim, é muito bom ter você aqui, tá? Seja bem-vinda. Vamos bater um papo aqui legal e vamos seguir no fluxo, tá? Vamos lá, vamos que vamos. Lu, gratidão, Lu, pelo convite. Para quem não sabe, eu também fui aluna do Luciano há 7 anos atrás. Eu acho que foi a minha formação, minha primeira formação de constelação, mas comecei com a PNL, né, isso há 11 anos atrás, depois o coaching e outras formações. E eu sou muito grata, eu sinto aqui nesse momento, assim, meu coração, assim, se expandir, assim, de alegria de estar aqui com você, Lu, né, porque ele sabe o carinho que eu tenho, o respeito e a amizade, e essa troca que a gente tem é muito gostosa mesmo. Então, assim, estou super feliz de estar aqui, fazendo essa live. Um dia ele foi meu professor, e agora nós caminhamos juntos, então isso é muito gratificante, né, ter esse movimento. Aprendi muito com tudo que eu vi na constelação, assim, é uma escola incrível. Quando o Lu fala de boa e má consciência, né, e a gente entender quanto que o nosso sistema nos puxa para trás, muitas vezes, né, nesse caminho, eu na advocacia entender o quanto que eu estava ligada ao meu sistema, querendo fazer justiça por ele, né, e não só justiça, buscar o meu próprio lugar de pertencimento. Muitos advogados, né, hoje eu estou também como presidente da Comissão Estadual de Direito Sistêmico de São Paulo, e hoje quando eu tô lá, eu olho e falo assim, nossa, hoje eu me sinto parte desse movimento, me sinto parte da advocacia, e fico feliz de poder contribuir com os advogados nesse movimento, né? Porque quando eu comecei a levar o pensamento sistêmico, a constelação, as pessoas diziam que eu era doida, né? Não que não seja, né? A gente é meio doidinho, né, Lu? Mas tudo bem. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, deixa eu ver se esse taço aqui é de loucura em você. Não. Passou dessa, tá? Ufa, que alívio! E as pessoas diziam assim, nossa, mas isso que ela está trazendo é louco, né? As pessoas não querem isso. A primeira constelação que eu fiz na UAB, isso há uns 5 anos atrás aqui em São Paulo, primeira vez que teve constelação dentro das subseções aqui. O presidente da subseção falou, Fabi, você é muito corajosa de vir aqui falar de amor, porque os advogados não querem saber disso. E eu, naquele momento, sabe quando você se espanta? Uau, mas essa não seria a essência de tudo que a gente faz, o amor? E, de repente, as pessoas olham para isso como algo negativo, né? Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho e comecei também a buscar esse meu lugar dentro da OAB, eu percebi que, assim, lógico, no primeiro momento, a gente vai buscar, a gente acredita que é porque a gente está fazendo pelo bem de todos, mas no primeiro momento é por nós mesmos, né? Porque a gente quer buscar esse pertencimento. E antes eu não sentia parte. Hoje, com todo esse movimento que a gente faz, eu me sinto parte, eu tenho super orgulho de fazer, de estar lá, de fazer o trabalho que eu faço. E quando eu falo para os advogados, é possível trabalhar com mais humanização, com mais leveza e com mais respeito. O respeito não é só pelo cliente, né? Mas é o respeito por todos os sistemas, é o respeito pelo outro profissional que está do outro lado também, pelo outro advogado, é o respeito pelo poder judiciário, pela nossa própria instituição. Tá? Então, eu vejo, às vezes, as pessoas falando da OAB, criticando, e, às vezes, aquilo que as pessoas buscam lá não é o que a OAB pode oferecer, mas é o que elas mesmas podem fazer para poder conseguir ser parte daquilo, né? Que não está no alcance delas. Então, assim, é possível esse trabalho humanizado, mas você precisa também olhar para o seu sistema em primeiro lugar.
O autoconhecimento e autodesenvolvimento é muito importante. Não adianta eu dizer, agora eu vou fazer um curso, né? Eu vejo muita gente agora olha para o direito sistêmico e fala, agora é moda, né? Até teve eu conto essa história, uma vez eu estava numa aula e uma pessoa me encontrou e falou assim, nossa, você é aquela moça que faz aquele negócio que é moda agora no direito. Eu falei, nossa, bom, tudo bem, já que a gente está fazendo uma moda, mas que seja uma moda para o bem, né? Mas é estranho a gente ouvir isso. Então, assim... Tem um detalhe interessante que você está trazendo, porque, assim, o direito sistêmico é direito também, né? Não deixa de ser direito. Ele traz uma perspectiva diferente de você fazer direito. E isso inclui também o direito tradicional de uma forma única. Porque hoje existem muitas correntes dentro do direito sistêmico, cada um carregando, levantando a sua respectiva bandeira da forma como acredita que direito sistêmico na realidade, né? Isso, para mim, é uma fase de descobertas, de aprendizado, de crescimento que os operadores do direito, de uma forma geral, estão estabelecendo dentro dessa perspectiva, não só da constelação, mas de uma forma geral dos meios adequados de solução de conflito, mediação, conciliação, arbitragem, JR, comunicação não violenta, tantas outras possibilidades que podem serem aplicadas, né? Mas ele surge, de fato, com a proposta de um magistrado, o Sami, que traz essa experiência, né? Essa coragem de trazer essa experiência das constelações para a sua comarca, especificamente. Dali, daquela experiência, tem um boom, digamos assim, dentro desse contexto, porque o direito sistêmico, de qualquer forma, e como essencial, ele traz essa perspectiva humanizada, ele traz essa perspectiva do reconhecimento da importância do seu lugar, da atitude e posicionamento sistêmico diante do seu cliente. São muitos benefícios que ele promove quando você tem esse estudo, esse conhecimento, essa prática essencial, né? E eu fico me perguntando assim, o quanto que alguns advogados geram um conflito muito grande, né, entre aquilo que é tradicional e aquilo que é dentro dessa perspectiva nova, né? Então, muitas vezes que está pegando o direito sistêmico como se fosse a salvação da frustração de ter escolhido a profissão de advogado, né? É louco, mas é interessante. É interessante. São movimentos muito interessantes que a gente vê. Tanto quando você fala de direito tradicional e direito sistêmico, é interessante que eu costumo fazer essa dinâmica, sabe? Quando as pessoas olham para um e olham para outro, e é justamente essa perspectiva. Algumas pessoas estão olhando para o direito tradicional e olham que é ruim, é pesado, as pessoas são arrogantes, né? Tem até como as pessoas olham para os advogados, né? Então tem todo um julgamento a respeito do que eles chamam de direito tradicional. E aí vem para o sistêmico, acha que é aquilo tudo lindo, bonitinho, vai consertar o mundo. E não é bem assim. Eu digo que, primeiro, não existe uma separação. Existe uma forma de fazer. O direito, ele é único. Mas os advogados, através do direito sistêmico, eles podem ter uma postura diferente. E, a partir disso, uma abordagem, uma forma de lidar com seus clientes e com os conflitos diferente. Mas que não significa que é melhor ou pior do que o outro. Porque, às vezes, os clientes vão até as pessoas que elas precisam. Da mesma forma como precisam daquele terapeuta, vão atrás do terapeuta que precisa, cada um tem. Da mesma forma, o advogado também, né? E eu digo que tanto o advogado quanto o cliente estão um a serviço do outro. Né? Eles estão a serviço de seus sistemas. A gente também, dentro da advocacia, a gente atrai os clientes que a gente precisa. Para que a gente possa também aprender a lidar, a olhar para essa postura, olhar para o cliente, não como um número de processo, não como uma dificuldade. Porque muitas vezes a gente olha para o cliente e fala assim, lá vem esse cliente é um problema. Né? Aí, ou então eu olho, o cliente traz uma dificuldade dele, porque eu pego o problema do cliente, vou dormir, eu falo, a gente dorme com o problema do cliente, e fala assim, pode deixar que agora eu resolvo tudo para você. Então, às vezes eu também, eu pego aquilo como se eu fosse um salvador, ou às vezes eu sou a própria vítima no processo, ou às vezes eu sou o próprio agressor.
a gente pode permear nesses papéis tanto quanto cliente como profissional, né? Então, assim, o advogado, ele passa a olhar para o cliente com uma empatia sistêmica. Então, o cliente não está trazendo só uma questão, ele está vindo com todo o sistema dele para dentro do escritório. Então, assim, o cliente me traz uma dificuldade em relação a uma guarda ou divórcio, ou qualquer outra questão, ou uma dissolução de sociedade civil, ou um problema, por exemplo, peguei esses dias uma questão de um fiador. Tudo isso tem questões sistêmicas envolvidas. Trata-se só daquela dificuldade? Não. Trata-se daquilo que o cliente está trazendo junto com o sistema dele. Quais são as pessoas envolvidas? Não é só o cliente, é a outra parte, são suas famílias, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, os funcionários que estão no fórum. Isso é muito maior do que a gente imagina. Não é pequeno, a gente tem a mania de olhar só para as partes. E o advogado também está aqui desse lado, com todo o seu sistema, com todas as suas crenças, com as suas lealdades invisíveis. E ele está ali de frente para um cliente que muitas vezes está trazendo uma questão semelhante à dele. Como lidar com isso? Se eu não tenho conhecimento, se eu não sei realmente, se eu só olho para as leis e eu também estou emaranhado com a questão do cliente, eu vou fazer não pelo cliente, mas por mim mesmo. E aí vem os emaranhados, as dificuldades. E o cliente... As diversas frustrações vividas nessa área, elas são frustrações, na realidade, com o seu próprio sistema. A psicologia chama isso de projeção, né? Eu vou projetar em uma determinada relação um aspecto daquilo que eu não consigo compreender e integrar no meu próprio sistema, e que alguém vai estar a serviço do meu sistema para estabelecer um movimento de talvez eu me lembrar e tomar consciência de que aquela parte é uma parte da minha própria história e que eu levo para a minha casa e vou dormir com aquele problema e vou acordar com aquele problema, não vou nem dormir com aquele problema, eu vou ficar com insônia com aquele problema e vou estabelecer um processo de levar comigo algo que está apenas me lembrando da minha própria história. Eu amo essa história de direito sistêmico, do pensamento sistêmico, porque ele nos coloca diante de uma atitude de posicionamento interno, ou seja, nos tornamos facilitadores e conhecedores da nossa própria história. Consequentemente, vamos gerar um movimento de facilitar outros processos, né? E outra coisa muito linda é que ele traz a consciência de que você é uma parte de tudo isso e que você não está separado de nada disso, que todas essas partes a gente só, Ministério Público, Judiciário, Defesa, acusação, psicologia, assistência social, tudo faz parte de uma grande, né, uma grande história. E as maiores histórias são justamente as histórias de cada um, que dentro de um determinado contexto como esse vão estabelecer um processo diverso, né? E isso é muito lindo porque são vários sistemas em conflito. Na verdade, são vários sistemas conflitando ali dentro de uma ação qualquer e que estão, de alguma forma, tentando puxar para o seu próprio sistema inconscientemente, através do outro, né? Nunca me esqueço de um juiz no Rio de Janeiro, dando aula com a Vanessa Alfiero, lá na Escola de Magistratura, sei lá, tinha uns 60 e poucos juízes lá no Rio de Janeiro, e em uma determinada dinâmica que a gente fez no segundo dia, o cara estava no chão chorando, né? E eu me aproximei dele para perguntar o que está tudo bem, e ele olhou para mim e falou assim, primeiro ele falou assim, você é um FDP. Eu falei, por que eu sou esse nome tão bonito? E aí ele falou assim, cara, você me colocou agora dentro de um nível de dor, mas ao mesmo tempo de um nível de consciência muito grande, né? Porque eu, como juiz da vara de família, eu sempre fui muito rígido com os homens, sempre tive muita força na direção dos homens, né? Porque eu tive uma história que eu tive um pai alcoólatra que batia na minha mãe, eu sempre me colocava na frente da minha mãe para poder defender ela, e sempre tomei a consciência agora de que eu sempre estava julgando
o meu próprio pai, não aquele homem especificamente. Quantas vezes eu fui duro com essas pessoas, né? E quando os outros colegas ouviram aquilo, cada um pegou a carapuça, botou na cabeça e se calou. Mas foi muito lindo a expressão dele, né? O movimento espontâneo da tomada de consciência dele, do lugar dele. Ali ele encontrou teve a oportunidade de encontrar o lugar dele tomando consciência, né? E isso é muito comum nesse contexto, como qualquer outro contexto onde há relacionamento, né, Fabiano? Então é interessante. Isso é incrível, porque é justamente o que a gente percebe o tempo todo. Eu falo que ordens da ajuda, a gente trabalha diariamente, tá? Porque, para quem está assistindo que talvez não conheça, mas é a gente saber qual que é o nosso lugar dentro do sistema, né? E saber o lugar também quando a gente está atendendo nosso cliente. Eu não posso me colocar numa postura de querer ser maior ou melhor que o meu cliente, ou querer cuidar do meu cliente, né? Porque senão eu tomo aquele problema para mim. E essa é uma das maiores dificuldades do advogado. Não saber qual que é o seu lugar. E aí a gente observa se ele está a serviço do conflito ou a serviço da solução. Uhum. Né? Porque muitas vezes o advogado, claro, gente, dentro da sua boa consciência, dentro daquilo que aprendeu, nós não aprendemos na faculdade a trabalhar pela solução. Na faculdade, a gente aprende o quê? Que nós temos, eu falo assim, a gente brinca, eu tenho um escudo, né, e uma espada na mão. Eu vou guerrear pelo meu cliente. Eu vou lutar pelo meu cliente a todo custo. E aí, para eu ganhar, o outro tem que perder. Mas a que preço isso? Isso tem um preço muito alto, de que às vezes a gente está causando uma dor muito grande na outra parte, na outra família. E isso tem influência para o nosso sistema, como advogados também. Eu tenho até eu vou contar um exemplo. Uma pessoa me procurou para que eu fizesse, na verdade, que eu ele queria abrir um processo para fazer uma exoneração de guarda, de pensão, porque a filha dele tinha feito 18 anos e ele, né, não queria mais pagar a pensão. E aí eu fui conversar com ele, na verdade ele não queria deixar de pagar a pensão, porque a filha dele ainda fazia faculdade, mas ele queria que a filha dele, através do processo, viesse conversar com ele, porque tinha quase um ano que ele não conseguia ter contato com a filha. E a forma que ele encontrou de entrar em contato com ela seria através da exoneração de pensão, né, para que ela pudesse vir ao processo e eles pudessem conversar. Falei para ele, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com ela, com a outra parte, né, com a mãe, que até então, embora a menina fosse maior, né, quem ainda cuidava dessa parte era a mãe. Então, conversei com a mãe, conversei com a filha, e aí eles resolveram marcar um encontro. Então, marcamos um encontro, conversamos, eu fiz um atendimento, inclusive, com a filha, conversamos a respeito, eles ficaram bem, marcaram depois de se encontrar, né? Eu também, a salvadora, né? Lógico, né? Ok. Aí, marcaram de se encontrar, eles tinham se ajustado. Até que a mãe não se sentiu confortável, contratou uma advogada que era amiga pessoal deles, porque eles tinham casado muito jovens, uma amiga pessoal dos dois, que virou advogada dela, e ela me ligou e falou assim, doutora, não converse mais com a minha cliente. Agora o papo é só comigo. Não tem mais conversa. Vou entrar com ação para rever pensão. Gente, o que acontece, né? Ou seja, aquilo que aparentemente a gente tinha ajustado, a advogada criou todo aquele conflito. Eu falei, ok. Eu falei, doutora, por que a gente não faz uma mediação para a gente poder olhar, né, para essa questão? A gente traz eles aqui, a menina já é maior de idade, ela já pode assumir a responsabilidade também, né, para olhar para isso. Ok. Marcamos um dia, ele foi, na verdade eu fui como mediadora, ele foi com uma advogada, e a advogada foi como sozinha.
tem a outra parte. Uhum. E aí ela falava assim, e era tão interessante que ela chamava essa pessoa pelo nome diminutivo, porque era muito amigo dela. Né? Percebe quantos emaranhados numa mesma questão? E aí terminou, eu falei assim, olha, doutora, eu vou te fazer só uma pergunta, que eu não podia deixar barato, né? Eu falei, como era a sua relação com seus pais? Ela falou assim, os meus pais eram separados, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu quero o nome dela, que eu vou levar ela para o Fantástico. É o primeiro ser humano que tem pais separados e não tem nenhum problema, tá? Eu quero o nome não tem nenhum problema. Por favor. Então, assim, é só para a gente ver que dentro dessa pequena história, quantos contextos envolvidos, né? Tanto, né, vamos colocar da minha parte, da parte de um cliente, da parte do outro advogado, e são todos esses emaranhados que vão parar onde? No judiciário. E como é que o juiz tem condições de julgar sobre todos esses emaranhados? E eu vejo, assim, muitas pessoas, Lu, eu falo isso nos cursos, nas aulas, a gente sai de uma cultura que a gente olha para o juiz, primeiro como se ele fosse Deus, ou como se ele fosse, né, o pai, ele vai cuidar de todo mundo, ele vai dar a solução de tudo. E a gente começa a julgar aquele ser humano que está ali. E a gente também não olha para as dinâmicas que aquele juiz, assim como você contou essa história, também tem. Ele também está a serviço desses processos, desses sistemas. E se a gente vai até ele, talvez a gente também tenha algumas questões, né? Que a gente precisa lidar. Sim. Tem uma pergunta aqui do... Cadê a pergunta? Do Johnny. Como se aplica a advocacia sistêmica? Como se aplica a advocacia sistêmica no direito empresarial? Ok. Bom, no direito empresarial, vamos supor, tem dissolução de sociedade, né? Tem a gente pode fazer o atendimento da constelação organizacional também para o empresarial. Então, muitas vezes, aqueles conflitos que vêm, esses conflitos empresariais, são questões sistêmicas dos próprios sócios da empresa e que levam isso para o judiciário. Então, quantas dissoluções de sociedade a gente vê? Às vezes não tem nada a ver com aquilo que as partes estão levando, ou o valor que elas querem receber, ou o fato de encerrar um contrato, né? Mas se trata de questões sistêmicas que eles não conseguiram resolver, e vão resolver no judiciário. Então, dentro do direito empresarial, a gente pode aplicar também quando vamos fazer contratos. Olha que interessante. Uma vez eu atendi um cliente que ele me dizia assim, Fabiana, eu só faço maus contratos. Aí eu perguntei para ele, o que é maus contratos? Né? Eu não sei. Eu falei assim, não, eu faço os contratos e aí depois as pessoas não me pagam. Elas não cumprem o contrato. Né? Então, a gente, né, no atendimento, eu perguntei para ele, como é que você se sentiu a última vez que você assinou um contrato como esse? As pessoas não têm consciência de que a gente sente isso no corpo. Ele falou assim, eu falei, imagina que isso está acontecendo nesse momento, que você está assinando esse contrato agora. E ele falou assim, olha, eu olho para essa pessoa e eu já desconfio dela. E eu falei, mesmo assim você assina o contrato? Mesmo assim eu assino o contrato. E de quem você desconfia? Ele falou assim, eu desconfio do meu pai. E aí ele trouxe toda a dinâmica do pai, né? As dificuldades que ele teve, o pai foi embora, e aí ele tinha um processo de realmente não confiar, mas ao mesmo tempo ele aceitava esse tipo de contrato, mas ele levava isso para o judiciário, né? Então, tem muitas dinâmicas, né? Depende do caso a caso e especificamente o que ele está perguntando, o que ele gostaria de saber em relação a isso. Né? Diga-se de passagem, o direito sistêmico pode ser aplicado em qualquer área do direito, porque quando a gente fala dessa forma, está dizendo que o advogado que atua, o operador de direito que atua
dentro dessa área, ele está carregando, na realidade, uma atitude, um posicionamento sistêmico, uma perspectiva sistêmica para atuar dentro de qualquer área específica dentro do direito. Então, não tem essa história. Pode ser criminal, família, empresarial, não importa. É muito mais você ter esse conhecimento específico dessa área específica e utilizar desse conhecimento sistêmico para aplicar em determinada área do direito o que for interessante e importante já fazer. Né? Tem outra pergunta da psicóloga, cadê? Garosi Martini, tem os nomes no Face, é muito interessante. Já ouvi falar que muitas pessoas que se divorciaram estão casando novamente, é a pergunta dela. Né? Eu atendo pessoas e gostaria de saber da visão de vocês. Às vezes alguém me procura convicto de que deseja se separar de verdade, né? Botou entre aspas, convicto que deseja se separar de verdade. Vai, Fabi, manda bala aí, vai. E, Lô, bom, a gente vê isso o tempo todo, você trabalha também com os atendimentos aí. Você fala muito isso, que grande parte das pessoas que vão se separar, elas não querem se separar. Você já falou isso, que muitas pessoas se divorciam se gostando. Continua se amando. Mas não continuam se amando, mas elas não conseguem lidar com as situações, não conseguem lidar com aqueles problemas. Fazem, como você falou, a projeção daquilo que acredita que é bom para ela na outra pessoa, como se ela tivesse que suprir aquela necessidade. E o relacionamento, na verdade, ele não está ali para suprir a necessidade, aquilo que falta no outro. Mas, lógico, inconscientemente, nós vamos buscar no outro aquilo que está faltando para o nosso sistema, ou a serviço de algo. Então, as pessoas muitas vezes falam que querem se separar, mas no fundo não é isso. Elas não conseguem lidar com as situações, elas não conseguem conversar com outra pessoa. Chegou num ponto em que a comunicação entre eles não acontece mais, em que o desequilíbrio entre o dar e tomar é muito grande. A gente sabe disso, que às vezes num relacionamento tem um que dá demais e o outro que não consegue acompanhar o ritmo, né? Não consegue dar na mesma, dar um pouco mais e aí subindo nesse equilíbrio. Então, chega uma hora que fica insuportável. A gente percebe que aí na relação fica um dizendo, olha, eu fiz tudo por essa pessoa e ela não fez nada por mim. Então, a gente percebe também essa boa e má consciência dentro dos divórcios, das relações, né? Não só a nível familiar, mas a nível de empresa também, sócios, né? Essas leis são estabelecidas de uma forma geral em qualquer lugar onde haja relacionamento. Porque geralmente estamos fora do nosso lugar. A gente está falando, na realidade, de conflitos que antecedem a um fato. O pensamento sistêmico, ele olha antes, essencialmente, daquilo que é o fato. Por quê? Porque tão importante quanto o fato é aquilo que motivou você atrair aquela experiência para você. E como a gente geralmente está fora do nosso lugar, a gente não consegue reconhecer o nosso lugar, vamos, diante de uma outra relação, estabelecer a lembrança disso, porque o outro sempre vai estar nos lembrando de algo importante que precisamos integrar, que projetamos, que desejamos, que criamos expectativas, que cobramos do outro, onde o outro não tem capacidade de dar aquilo que só o seu próprio sistema pode estabelecer como uma nutrição diante disso. Por isso que, muitas vezes, quando os casais passam por processos profundos de autodesenvolvimento pessoal, a partir da prática das constelações, por exemplo, muitos deles, sim, retomam a relação, né? Outros tomam a consciência de que chegou a hora, de fato, de seguir. Aí sai dentro de uma perspectiva do que chama de uma boa separação, né? Tem uma outra perspectiva, e assim acontece também dentro das empresas com sociedades ou fusões, que a gente vai estabelecendo como informação. Então, é muito lindo essa prática, porque te coloca diante de qualquer contexto que tenha relacionamento, onde haja conflito por motivos diversos, essa conduta sistêmica, essa visão sistêmica, essa perspectiva sistêmica do reconhecimento de que todos estamos no mesmo barco.
de que você vai atrair o cliente, que é essencial para você, para que você possa aprender algo, crescer junto, né? Não no intuito de salvar o cliente, não no intuito de salvar Sim. o caso do cliente, muito mais no sentido de perceber qual é o seu lugar como operador de direito e estabelecer um bom relacionamento com o seu cliente, com todo o sistema de uma forma geral. Porque eu, se fosse advogado, sinceramente, eu só queria trabalhar com causas consensuais, nada de litigar, tô fora. Vamos resolver o É, babado aqui no escritório, depois que a gente resolver, a gente assina esse babado, vai no juizado, homologa o processo e tchau, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, com saúde, né? Porque eu sei, eu tenho vários amigos advogados e sei o quanto muitas vezes um processo não flui ou não toma uma perspectiva diferente, não pelo cliente, mas pela cabeça pelo do advogado. advogado. É interessante isso, mas faz parte. Exatamente. Exatamente isso. Não flui por causa do profissional, Tá? né, que não quer. Você falou uma coisa interessante a respeito da boa separação, né? O que a gente observa, principalmente quando, né, vai para o judiciário, é que os filhos são os que mais sofrem nessa relação. Porque os casais, como eles não conseguem se entender, os filhos estão no meio daquela relação dos pais. Como eu participei dos projetos aqui de São Paulo no tribunal, então quando a gente fazia as constelações de processos, a gente percebia muito isso, que os filhos, eles não são vistos pelo advogado, não são vistos pelos pais. Os filhos estão ali no meio do processo, querendo unir os pais, querendo cuidar dos pais, também não estão no lugar e não são vistos. Eu acho que, assim, quando a gente fala de um bom divórcio, que você falou, é justamente os pais tomarem consciência também, e eu acho que isso é função do advogado, trazer essa consciência também, de que aquele filho, ele só existe porque foi aquele pai, porque foi aquela mãe, não existiam outros melhores, né? Senão aquela criança não existiria. Eu até brinco, eu falo assim, vai lá e pega a sua metade e vai embora. Não tem como a gente dividir um filho no meio, né? Não tem. Embora os filhos fiquem divididos, é assim que eles se sentem, divididos, fragmentados, e vão para a vida sentindo que falta uma parte deles, porque um dos pais exclui o outro. E isso é muito doloroso, porque às vezes os filhos vão no judiciário pedir, a gente vê aí indenizações por falta de afeto, né? Indenizações morais por falta de afeto. E aí você imagina que o filho está ali no judiciário pedindo para o pai, para ser visto, para ser amado, para ser reconhecido. Não se trata do valor em termos de dinheiro, né? Eu lembro um tempo atrás, eu vi uma decisão, o juiz deu um valor, condenou o pai a pagar 50 mil de indenização para o filho. O que isso vai resolver na vida deles? Nada, vai trazer mais conflito. Imagina, esse pai, ele tem um vício, é alcoólatra, não consegue trabalhar, tem dificuldades financeiras, ele ainda está submetido aos próprios pais dele, ele também não está disponível para ser pai, e esse filho, em contrapartida, vai ter uma ação de execução e vai ficar cobrando o pai, vai ficar exigindo do pai aquilo que o pai também não pode dar. Então, é muito. Quando a gente toma essa consciência de que nos trata de um processo, mas se trata de todo o contexto, de todos esses sistemas, dá até assim, dá um. Eu acho muito bonito. Essa que é a realidade. Eu falo assim, olha só, o que no fundo essa pessoa está buscando não é o valor, o dinheiro, ela está buscando amor. E talvez o outro não tenha para dar. E talvez o que ela possa fazer é aceitar que ele é do jeito que é. Para que ele também possa seguir em direção à vida, para que ele cresça também. Isso que você acabou de falar é super importante, porque isso remete, de fato, a um posicionamento, atitude sistêmica de reconhecimento por parte do operador do direito ou de qualquer área do respeito ao destino daquela pessoa, né?
compreender por essa perspectiva traz um alívio, uma sensação de paz para todos, principalmente para quem é o operador do direito. Na porta de entrada de um conflito, de um processo, é através do advogado, por exemplo, né? Então, se esse advogado estabelece esse movimento de ter ancorado nele essa consciência, puta merda, sabe, de fato algo que estabelece uma sensação de tirar uma carga muito grande, de tirar um peso muito grande, porque a gente, como você falou, a gente não está cobrando efetivamente um valor específico, a gente está cobrando algo, respectivamente, o respectivo pai ou mãe do parceiro, né, na relação. E como aquilo ainda é muito forte dentro daquele sistema, quando há uma ruptura essencial, a dor maior é de ter perdido a referência de pai ou mãe do que a própria separação. Por isso que a gente vai queixar-se de algo, né? A gente vai buscar reparação por algo através daquele homem ou daquela mulher que está a serviço do sistema dele ou do sistema dela. E é muito louco, porque quando um homem ou mulher se separam especificamente, existe uma característica muito comum que os filhos carregarem a culpa por aqueles pais se separarem, que eles se sentem culpados muitas vezes daquele princípio da separação, né? E quando a gente fala numa boa separação, a gente está falando do lugar do adulto, a gente está falando do adulto que compreende e respeita todo o tempo de convivência que houve, né? Respeita a história e o destino do outro, respeita todo o princípio que faz com que a gente possa continuar aquela relação dentro de um outro lugar, porque é muito lindo. O Bert tem uma fala que é muito, muito importante, que ele diz assim, quando um pai, um homem e uma mulher se separam, porque pai e mãe é para o resto da vida, os filhos devem ficar com aquele ou aquela que mais respeita um ou outro. Olha que lindo isso. Lindo, exato. É uma fala do Bert Helling. Ele traz essa consciência muito, muito forte, muito presente, porque por que ele diz isso? Porque é uma questão de reconhecimento de que aquele filho, quando a gente diz assim, eu odeio aquele homem, né? Eu odeio aquela mulher, eu odeio, ele me maltratou muito, mas eu amo meu filho. Eu falo para essa pessoa, você está mentindo para você mesma, porque quando você diz, eu odeio aquele homem, ou você diz, eu odeio aquela mulher, você está olhando para o seu filho e está dizendo assim, ó, metade de você eu odeio também, né? Então, é todo um movimento de emaranhamento profundo que a gente percebe nesses aspectos conflitantes, que a gente está, na realidade, falando de seres humanos, de que se relacionam, que têm histórias e que muitas vezes, na maioria das vezes, estão fora do lugar, que não conseguem compreender essencialmente aquilo que é importante dentro de uma relação, né? E vai gerando um movimento de simplesmente brincar. É a criança, todo mundo na consciência pessoal, né? Aí vem a consciência coletiva e vamos buscar um aqui para poder dar uma porrada de um lado, busca outro para dar uma porrada do outro lado. É muita história, muita loucura. Mas eu sempre fico assim, eu sempre fico muito motivado, porque ver dois seres humanos estabelecerem o seu lugar e assim poder decidirem o melhor desse lugar, isso seria o ideal para todo o processo de construção. Até porque, muitas vezes, quando eu tenho alguém que julga por mim ou me defende, eu sempre vou estar no lugar da criança. Eu não vou ter autonomia de tomar as minhas próprias decisões e poder escolher por mim próprio, né? Então, há um dia que talvez a gente consiga, a humanidade consiga chegar a esse estado de consciência e que a gente possa ter uma justiça mais saudável, mais humanizada de uma forma geral, né, Fabi? Muito feliz com isso. Você falou uma coisa também em relação ao destino, né, Lu? Como é importante o profissional respeitar o destino do cliente. Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes não, a gente não sabe de nada, essa que é a realidade. Às vezes a gente está ali defendendo uma questão que o cliente traz e a gente está convicto de que aquele cliente vai ganhar aquilo. E não acontece nada daquilo que a gente, enquanto advogado, realmente está fazendo, né? Que a gente quer. Porque também não é o destino do cliente. Né? Às vezes não é para aquilo que a gente insiste em querer ganhar para ele, não é o que ele precisa naquele momento.
E talvez o processo realmente esteja a serviço dele para que ele tome aquela consciência. E também o advogado, sabe? Aprender a soltar, aprender a liberar. Porque a gente, às vezes, com as nossas atitudes, nós causamos um impacto muito grande para um sistema inteiro. O fato de a nossa própria procrastinação em relação a um processo, né? O fato de, às vezes, nós entrarmos com vários recursos, vários pedidos, né? O que isso significa para esse processo? Contribuir para que esse processo dure anos também tem um significado, tanto para o cliente quanto para o advogado, né? Então, às vezes, como você falou, ao invés de constelar o cliente, a gente constela o advogado. Né? Porque às vezes o advogado... E é legal porque assim, você está trazendo também um outro fato interessante que eu estou aqui pensando assim, quando eu olho para as consciências que o Bert traz, as consciências pessoal, coletiva, espiritual, né? O quanto, quando um advogado ou um juiz específico estabelece através de uma intenção, um ato, né? Pode ter certeza, gente linda, que aquele movimento vai gerar uma consequência, uma reação. Que reação é essa, muitas vezes? Possivelmente, aquele sistema que você está defendendo contra um outro sistema que você está atacando, digamos assim, aquele movimento daquele sistema que você está atacando vai um dia fazer parte do seu sistema. E o seu sistema vai fazer parte do sistema daquela pessoa. Isso é a consciência coletiva chamando para equiparação, para o ajuste dentro do movimento, né? Então, daí a importância muito grande de você reconhecer de fato que lugar é esse que você está gerando através de uma ação, de uma defesa, por exemplo, né? Por quem que você está defendendo de fato? Para quem? Para onde você está essencialmente olhando quando você entra com vários recursos, com várias ações e vai estabelecendo um processo de replicar um processo. Então, é uma área nova, como eu falei no início, é uma área que as pessoas estão se descobrindo ainda. Sim. Tem muita coisa para a gente experimentar nessa área. É uma área que, diga-se de passagem, o direito sistêmico, ela está entrando e ocupando o seu lugar. E as pessoas que eu sinto que têm um sucesso muito grande nessa área do direito sistêmico são pessoas que reconhecem a importância do direito tradicional e integra isso, né? Porque excluir algo é algo que não faz, não tem ressonância com o próprio sistema do pensamento sistêmico, com a visão sistêmica. Compreender que o direito tradicional veio antes do direito sistêmico, apesar que o direito, desde quando você aprende direito natural na faculdade, esse negócio já é direito, né, humano e sistêmico. Só está mudando o tempo e espaço para poder falar sobre isso, né? Mas pensa nisso como mais um recurso facilitador para você próprio, operador, para que você possa, você próprio, estabelecer essa conduta interna de reconhecimento importante, de respeito, de não ajuda, de compreensão do seu lugar, né? Reconhecimento do seu lugar diante daquele movimento que você está estabelecendo desse princípio mesmo que você se propõe, né? Porque se a gente perceber e for estudar a fundo os operadores de direito, vai ver assim, a maioria se tornou advogado para defender o próprio sistema. E geralmente vai defender contra o masculino, porque, de uma forma geral, tem bronca com o masculino, entende? Então, assim, são muitas as possibilidades que a gente vai simplesmente, às vezes, brincando de direito, brincando de psicólogo, brincando de juiz, brincando de administrador, brincando de engenheiro. Quando você dá por conta, a vida passa, o tempo voa e está todo mundo mais amarelado do que se possa imaginar. Com certeza, Lu. É louco. Verdade. Porque eu vejo muitos advogados hoje que estão dentro do direito sistêmico que tem um nível profundo de mágoa com o direito tradicional. Não deram certo com o direito tradicional, teve muitos insucessos, não foi acolhido, porque é um universo de história genuinamente masculina, de muita força, né? E que traz, dentro desse inconsciente coletivo, essa impressão muito forte.
e que muita gente que não ganhou dinheiro, que, sabe, tá todo mundo hoje levantando a bandeira do direito sistêmico. Então, mas o Sou, direito sou sistêmico advogado sistêmico agora. E tá não tomando vai porrada. salvar, não vai salvar ninguém, já digo logo, né? Não vai salvar. E sabe quando que eu comecei realmente a internalizar isso assim e sentir que eu fiz a escolha certa da minha profissão? Quando eu pude olhar para essa profissão, e eu acho que as pessoas que estão assistindo podem fazer isso, quando eu pude olhar para a minha profissão e falar assim, gente, que alegria que eu escolhi o direito, eu honro essa profissão, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje nessa live com você. Né? Eu não estaria falando sobre direito sistêmico, eu talvez não fosse essa pessoa que estivesse hoje trabalhando com isso. Então, olhar para o direito, não importa como ele foi, da forma que foi, eu fiz essa faculdade, tinha um objetivo com isso, tinha realmente foi pelo meu sistema. Ok, mas que bom que ela existiu na minha vida. Se ela foi a primeira, ou foi a segunda, ou qualquer lugar que ela veio, ou se eu, num determinado momento, deixei para fazer uma outra, o importante é que eu incluo isso com amor no meu sistema, que eu incluo tudo isso que eu aprendi, porque faz parte de mim, faz parte da minha experiência. E agradecer. Porque aí sim, independente se eu estou trabalhando com direitos, o que eu quer que eu chame, direito sistêmico, tradicional, eu vou trabalhar com amor. Eu acho que, para mim, eu sinto isso no meu coração. Eu sou muito grata a essa profissão que eu escolhi. Né? A gente precisa de uma forma... a gente não sabe, na realidade, o que nos conduz a de fato, o movimento maior da escolha de uma profissão, por exemplo, né? Ou de uma relação, ou de um determinado movimento na vida. A gente acha que escolheu porque escolhi, né? É porque eu quero, porque eu quis. São muitos fatores que influenciam uma escolha e que faz com que você siga uma determinada carreira, né? E a forma como você vive essa carreira também diz muito da sua história. A cada carreira tem uma dinâmica específica, assim como a forma como você vive cada uma das carreiras tem uma dinâmica específica. Por exemplo, eu considerei um cara que é um músico super famoso no Rio de Janeiro, onde a família dele inteirinha, os homens eram todos da área do direito, eram advogados, embargadores, juízes, promotores, delegados, todo mundo do direito. E ele foi ser músico, o único que foi ser músico, né? Nós temos um na comissão assim também. Boa e má consciência no cara todo lá. Pá, 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 pá. E aí o cara foi constelar o alcoolismo dele, né? O fator alcoolismo dele, que é uma característica muito de vícios conectados ao aspecto masculino da função pai, por uma predominância no inconsciente coletivo desse vício ter nascido de forma predominante no masculino, né? Então, a consciência que ele tomou em relação ao movimento da lealdade, ou seja, ele rompeu com a lealdade, né, daquilo que foi a dinâmica dos homens seguirem a área do direito, foi a forma que ele encontrou de se manter leal, apesar de ter rompido a lealdade, foi desenvolvendo o alcoolismo. E eu tive com ele há uns 2 meses atrás, encontrei com ele no aeroporto, ele falou, cara, tô bebendo menos. Graças a você. Eu falei, graças a você não, graças à consciência que você teve do seu próprio sistema. Né? Então é isso, a gente vai aprendendo todo dia e vai estabelecendo um nível profundo de poder olhar através de todas essas experiências mais ainda para dentro de cada um de nós, né? Fabi, linda, está acabando o nosso tempo hoje. Foi maravilhoso a sua participação, linda. Gratidão. É lindo, sabe que é lindo? Cada pessoa, muitos advogados, promotores estiveram aqui com a gente, né? E cada um traz uma perspectiva diferente de direito sistêmico. Isso é muito lindo, é maravilhoso. Isso eu adoro essa pluralidade de formas de expressar algo que é essencial e que também é muito grande, né? Então cada um vai pegar uma partezinha e vai fazer a sua leitura e vai estabelecer. Eu falo que sempre assim, desde quando isso seja algo respeitoso, comprometido e sério, não tem nenhum problema que você faça do seu jeito, porque hoje a gente vê as constelações igual eu brinco, né? Banana na feira, madura, podre e verde, mas faz parte também. Então, vai seguindo e é isso mesmo, tá? Vamos começar a se despedir. Eu só quero lembrar vocês que amanhã, às 19 horas, tem uma live também incrível
com o tema Diálogos e Reflexões da Justiça Restaurativa, com o juiz Egberto de Almeida, tá? O cara é bam em justiça restaurativa, é referência nacional e internacional nessa área de justiça restaurativa aplicada à área do direito, tá? É um cara que tem um know-how e um conhecimento muito bom. Eu acho que a Fabi conhece ele. O doutor Egberto de Almeida vai estar com a gente aqui amanhã para poder falar sobre diálogos e reflexões da justiça restaurativa, amanhã às 19 horas aqui na Maratona da Transformação. Essa live de hoje estará disponível para que você possa revê-la ou indicar ela para um amigo ou até para o seu inimigo, não tem nenhum problema, lá no canal do YouTube, tá? Do Instituto Luciano Alves. Segue aí, qual que é o seu Instagram, Fabi? SB Direito Sistêmico ou Fabiana.Quezada. Pronto, a Fabi tem dois. Ela tem tempo para poder cuidar de dois Instagrams. E ainda tem o da... só fazer um merchan rapidinho. E Sim. tem o da Comissão de Direito Sistêmico do Estado de São Paulo. Dia 22, sexta-feira que vem, tem um simpósio de direito sistêmico. Nós vamos fazer o dia inteiro. É um beneficente, né, com a cobrança de um valor pequeno lá, né, o quanto a pessoa puder doar. Então, vem participar. Tá? Conto com a presença de vocês. É isso. Show, muito bom. Segue lá, Fabi. Segue lá o Instituto Luciano Alves aqui no Instagram e lá no YouTube também, tá? Para que você possa acompanhar a gente. Hoje, essa é a 36ª live que a gente está fazendo junto com a Fabiana Quezada, que é presidente estadual da Comissão de Direito e Sistema de São Paulo. Tem a SB, que é o instituto dela, que faz formações na área de constelação aplicadas na área do direito, o pensamento sistêmico complexo. Tem um time super de profissionais lá. Aqui o Instituto Willa também faz formações de constelações dentro de uma perspectiva diferente, mas, no fim, todo mundo se integra, se junta e... Nós somos professores, vamos da escola da outra. Tem mercado para todo mundo. Tem que divulgar quem é bom e tem que divulgar quem tem comprometimento nessa área e fazer com que as coisas possam crescer de uma forma mais efetiva, tá? Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, a Fabi, especialmente pela nossa live de hoje, todos vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, a todos vocês que estão acompanhando a nossa live diariamente. Tem pessoas que nunca perderam uma live e vão ganhar até uma medalha no final da maratona, né? Tem medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e aqueles que vão receber um beijo meu à distância, porque não pode beijar de perto, né? Porque de qualquer forma, assistiu 1, 2, 3, 4, 5 lives. Mas, assim, gratidão à presença de todos vocês. Gratidão para todos aqueles que vieram antes de mim, para aqueles que proporcionam eu poder estar aqui hoje, podendo comunicar. A Maratona da Transformação tem essa intenção, que é nos fazer refletir, nos fazer adquirir recursos para que a gente possa sair dessa fase mais conscientes e alegres e felizes e mais fortes, né? Gratidão a todos aqueles que contribuem para que essa quarentena possa gerar um movimento e vamos manter a nossa cabeça mais tranquila e amorosa para que a gente possa dar o melhor para o nosso país, porque nós estamos vivendo uma crise política, econômica e de saúde, mas, de qualquer forma, vamos sair vitoriosos. Todos nós vamos sair vitoriosos, né? Então, assim, um beijo no coração de cada um de vocês. Sintam o nosso abraço dentro do coração de vocês, porque aqui é uma grande família que está, de alguma forma, se ajudando, né? se facilitando para que a gente possa passar por essa fase de uma maneira mais harmônica, leve. Essa é a verdade, né? E vamos fazer parte desse movimento que a OAB está produzindo na próxima sexta-feira, para que você possa beneficiar uma instituição. E já está acabando em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.